Uns, um mero ladrão, para outros, um herói, uma espécie de Robin dos Bosques, à portuguesa. O Zé do Telhado ficou para a história, recordado por uns como mero ladrão, e por outros como uma espécie de Robin dos Bosques à portuguesa. Existe na história do país alguns episódios insólitos e curiosos. Ao longo do tempo, surgiram diversos acontecimentos que marcaram a história, momentos singulares que são frequentemente recordados, existindo um interesse geral nesses temas. Um dos assuntos que gera grande curiosidade é o caráter de uma personalidade incomum na nossa história, o Zé do Telhado. Este homem conseguiu ficar para a história. Contudo, a memória que se guarda desta figura pode variar. Vamos conhecer a história deste homem. O seu nome é José Teixeira da Silva, 1818-1875, tendo nascido na aldeia do Telhado, freguesia de Castelões de Recezinhos, em Penafiel. Cresceu e desenvolveu-se numa família de parcos recursos, tendo mais tarde optado por se alistar no exército, em Lisboa. Por lá, destacou-se. Estando ao serviço dos designados lanceiros da rainha, envolveu-se no complexo processo da Guerra Civil que opôs liberais a absolutistas. Acabou por sair do país na sequência da derrota da sua facção. José revelou um comportamento militar exemplar e revelou uma postura destemida. Em 1837, depois do fim da Guerra Civil, José Teixeira da Silva casou com Ana Lentina de Campos, sua prima. Regressou, então, a Recezinhos, onde constituiu a sua família. Teve 5 filhos com Ana. José integra a revolta popular na sequência da Revolução da Maria da Fonte, em 1846. Nesses confrontos, José salvou a vida do general Sá da Bandeira. Mais tarde, o próprio general Sá da Bandeira acabou por condecorar José com a medalha de Cavaleiro de Torre e Espada, justamente por causa desse feito. O fim das revoltas levou a enfrentar uma realidade indesejada. Havia falta de dinheiro e a sua família começou a passar por dificuldades. Foi este contexto de pobreza que levou José Teixeira da Silva a dedicar-se à arte de assaltar. Muitos compararam-no a Robin dos Bosques, de Inglaterra, pois terá formado um grupo que tinha como alvo a elite. José Teixeira da Silva tornou-se no Zé do Telhado. Ele e o seu grupo assaltavam as casas dos senhores mais ricos das redondezas. O Zé do Telhado foi um dos mais famosos salteadores portugueses de sempre. Robin dos Bosques roubava aos ricos, para dar parte aos pobres, e o grupo do Zé do Telhado também visava a elite. A sua quadrilha visitou diversas casas senhoriais, nomeadamente em Val do Tâmega e mesmo em algumas regiões do Douro, e consta que também era generoso. Método: o Zé do Telhado cometia crimes. Não pode ser elogiado por assaltar. Contudo, o seu comportamento enquanto assaltava era distinto, pois demonstrava muito respeito para com os donos das casas que assaltava. De acordo com a lenda, não ficava com tudo o que roubava só para si. Ele distribuía parte do seu saco pelos pobres. O Zé do Telhado revelava uma generosidade que lhe granjeou o reconhecimento do povo, pois ele partilhava dinheiro ou bens pelas famílias pobres que eram suas vizinhas. Por isso, construiu-se a lenda de roubar aos ricos para dar aos pobres. O Zé do Telhado ficou na memória das pessoas que habitavam as terras de Penafiel e arredores. Durante uma das suas ações criminosas, algo correu mal e o seu grupo matou uma pessoa. Um criado foi a vítima mortal que surgiu na sequência de um assalto a uma casa senhorial. Depois desse momento, o bando passa a ser procurado com mais insistência pelas autoridades. O Robin dos Bosques à portuguesa tentou escapar. Contudo, foi preso no momento em que planeava chegar ao Brasil. Já se encontrava a bordo do navio que tinha esse país como destino. A prisão. O Zé do Telhado foi preso na antiga cadeia da Relação, no Porto. Camilo Castelo Branco foi a pessoa com quem partilhou a sua cela. Nesse contexto delicado, surgiu uma amizade improvável. Camilo Castelo Branco, que tinha sido detido por adultério, fruto da relação estabelecida com Ana Plácido, que era casada com Manuel Pinheiro Alves, revelou-se um amigo. Camilo Castelo Branco temia ser morto na prisão, pois o marido de Ana Plácido poderia pagar a alguém que fizesse esse serviço, mas o Zé do Telhado foi o seu protetor. Camilo também foi um bom amigo. Foi o advogado de Camilo que defendeu o Zé do Telhado em tribunal. O Zé do Telhado teve uma defesa que conseguiu evitar uma condenação à morte. O Zé do Telhado livrou-se da forca, inesperadamente. Foi acusado de 11 crimes, terá cometido muitos mais, e a sentença foi surpreendente. Ele foi condenado ao degredo em África, tendo de ficar um período de 15 anos em Angola. O Zé do Telhado instalou-se em Malange. Foi em Angola que o Zé do Telhado viria a reconstruir a sua vida. Na província angolana de Malange, o Zé do Telhado voltou a casar, neste caso com uma angolana chamada Conceição e a ter filhos, mais especificamente 3. Entre os angolanos, o Zé do Telhado era conhecido como o Quimoeso, isto é, o homem de barbas grandes pois, desde que chegara à África,
ele deixara a barba crescer. É neste país que o herói ou o vilão morreu, vítima de varíola, em 1875, aos 57 anos. O Zé do Telhado encontra-se sepultado num pequeno mausoléu, na aldeia de Xissa, que se encontra a apenas a uma centena de quilómetros de Malange. Será o próprio Robin dos Bosques um herói ou um vilão? O Zé do Telhado, o Robin dos Bosques português, terá sempre uma questão idêntica ligada ao seu nome. Depende sempre dos valores de cada um, da valorização que se dá às leis, ao crime, ao comportamento e à generosidade. Certo é que esta pessoa revelou uma obra marcante que, noutros países, mais ricos e apetrechados com indústrias cinematográficas mais poderosas, teria seguramente direito a diversos filmes dedicados à sua vida. Se tivesse nascido nos Estados Unidos da América, haveria muitos filmes a retratá-lo como herói. Se calhar, nesse caso, não haveria tantas dúvidas em relação à resposta da pergunta enunciada atrás.